Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime, e vou falar de uma coisa que é pouco polêmica, que é a questão de mas no mangá é melhor. Mas o anime tá tirando coisas do mangá, não tá completo como no mangá. Não, mas o mangá tem tal cena e o anime cortou a cena. Primeira coisa que eu quero que vocês façam uma reflexão sobre o quanto você tá curtindo o anime. O quanto você está curtindo anime de mangás que você já leu. É sempre uma sensação de cobrança do anime que você tem? Você tem uma sensação de que o anime precisa entregar aquilo? Ele precisa adaptar determinadas coisas? Ele precisa fazer determinadas coisas para você se sentir satisfeito? Bom, então, primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é esqueça isso. Esqueça isso porque você vai se frustrar. Então a dica que eu vou dar aqui é pra você curtir o anime mais e se frustrar menos. Então eu tô te dando uma dica pra você ficar feliz, cara. Pra você, quando você vê o anime, você ficar mais interessado no anime. Quando a gente fala de adaptação do mangá, eu vou pedir que você tire essa palavra do seu vocabulário, adaptação. Porque ao tirar a palavra adaptação do mangá, você elimina um sentido que talvez seja errôneo. Porque a questão de adaptação é você pegar uma cena e colocar e animá-la no anime. Não é assim que funciona a realidade do anime. Os animes, eles alteram o roteiro, eles alteram cenas, sequências, relações entre os personagens, eles alteram coisas. De uma maneira geral, o anime é uma nova versão de uma história que tem como base, por exemplo, o mangá. Mas pense no anime mais como... Sabe aquele filme que é baseado em fatos reais? Não são os fatos reais, ele é baseado em... Pense no anime como isso. Porque se você não pensar, o que vai acontecer com o seu comportamento ao assistir o anime, é o seguinte: você vai olhar para cenas e vai ficar pensando na sua experiência que você teve com o mangá. O mangá, ele proporciona algumas coisas que o anime não proporciona. Já muda completamente a sua percepção das coisas. O mangá, ele proporciona algumas questões. Por exemplo, por ele ser estático, sem áudio, sem vários estímulos que o anime te dá, ele te abre uma gama de possibilidades para você preencher mentalmente, isso é automático, o que acontece entre as cenas. Sem você querer, o teu cérebro, ele já coloca uma trilha sonora ali também. O teu cérebro, ele completa todas as informações que você gostaria que tivessem. Então o mangá, ele te dá uma abertura muito grande de possibilidades para você preencher todos os estímulos que estão faltando com a sua criatividade. O próprio texto do mangá é mais facilmente interpretado porque ele não passa rápido na sua tela. Você pode parar, olhar os detalhes. No anime passa até despercebido informação, por exemplo, porque você tá com a legenda passando e você não tá prestando necessariamente atenção total na animação ou na trilha sonora. Você tá primeiro prestando atenção no texto e apenas no texto. O primeiro estímulo que você tem, que ele acessa a sua cara, é o texto. Você primeiro lê o texto, depois você olha a animação. No mangá acontece a mesma coisa, só que você tem mais tempo para observar detalhes, para pensar sobre aquilo. Uma página, você pode interpretar ela de várias maneiras. O anime é tudo muito rápido. As frases, as dinâmicas, o que os personagens falam com outros, até em cenas de ação, são completamente aceleradas. Então você compreende que são impossíveis e completamente distoantes as histórias das duas mídias, porque a primeira te dá umas possibilidades, a outra te dá outras possibilidades. O anime te dá estímulos a mais, ele te dá a oportunidade de você vivenciar algo mais próximo da realidade ao invés de fantasiar como você fantasia no mangá. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Onde eu quero chegar com todas essas informações que eu tô passando para você? Esquece o mangá quando estiver vendo anime, porque não é a mesma história, nunca vai ser. Por mais que seja literalmente copy-pasta, então mesmo que seja o quadro animado com as letras exatamente iguais, o texto exatamente igual, é ainda uma história diferente, porque o andamento é diferente, o som é diferente, as cores são diferentes, é tudo diferente. Pessoas ali atrás do anime são outras pessoas que não o autor. É outra história, é uma nova versão.
Por isso que eu falo pra você tirar a palavra adaptação do seu vocabulário otaku. Porque quando você tira a palavra adaptação do vocabulário otaku, você assiste o anime como ele é. Ah não, mas o meu mangá tem uma ótima adaptação. O anime foi sensacional. O anime foi sensacional. Não é porque ele é uma adaptação. É porque ele é uma versão boa da mesma história. Uma história escrita num livro, com desenhos, e uma história contada com áudio, com movimentação, com dramatização, né? Uma dramatização até artística, no caso teatral em alguns animes, por exemplo, são coisas completamente diferentes. A sua relação com a história é diferente, então, portanto, você não pode esperar que o anime te traga as mesmas sensações, o mesmo desenvolvimento de personagem, o mesmo roteiro, as mesmas sequências que a outra te deu, porque não faz sentido você esperar isso. O autor, por exemplo, ele pode ter o intuito de entregar uma coisa mais subjetiva. O diretor entende que, bom, o autor já entregou uma coisa subjetiva, então deixa eu entregar uma coisa mais objetiva. Percebam que se você se desvincular dessa relação simbiótica que você tem com o mangá, ou que você tem com o anime, porque às vezes você vê um anime primeiro do que o mangá e você acha que o mangá é ruim, o anime é bom. Independente disso, se você não sair dessa relação simbiótica que você tem com o mangá, você dificilmente vai ver o anime, porque você não está assistindo o anime. Você está reconstruindo na sua cabeça como deveria ser o anime por causa do mangá. Quando isso é quebrado, quando isso é completamente destruído ou faz você desligar porque as coisas não acontecem do jeito que você esperava, você fala que é ruim, mal feito, mal adaptado, mal conduzido. Você não assistiu o anime. O anime pode ser mal feito, mal conduzido, mal roteirizado. Pode acontecer, mas é por causa do anime. Não é por causa da relação do anime com o mangá. O quanto antes você se desligar dessa questão de quanto o anime faz determinada coisa ou não relacionada ao mangá, melhor você vai curtir o anime. Ah, mas o diretor não entendeu a mensagem que o autor queria passar. Às vezes ele não entendeu, às vezes ele quer passar outra. E não tem problema nenhum, é outra história. Se você não interpretar como outra história, você sempre vai se decepcionar. O que você entendeu da história e o que o diretor entendeu da história, o diretor que fala outra língua que a sua, que tem outra cultura que a sua, que tem outra interpretação de mundo que a sua, esse cara claramente vai ter uma interpretação diferente da sua, certo? A partir do momento que ele tem uma interpretação diferente da sua, cara, sinto muito, você vai se decepcionar com o anime. Não tem como. Por isso, a mensagem final desse diálogo aqui, que a gente tem, comenta aí embaixo. Veja o anime como uma história única. Esqueça o mangá. O mangá você já leu, o mangá você já teve uma experiência, o mangá você já vivenciou. Quando você se apega demais ao mangá e a esta vivência, você não assiste, você não enxerga o que o diretor, a equipe inteira do anime quis passar com o anime, que pode ser coisas diferentes do que o mangá, porque é outra versão, é baseado em. Quanto mais você exercitar essa desvinculação no mangá, mais chances de você aproveitar a obra como um todo. Mais chance você vai ter de curtir a obra como um todo, de entender como uma história contada de duas maneiras diferentes, em duas mídias diferentes, tem coisas diferentes para contar e às vezes se complementam, se completam e mostram vias diferentes de se chegar ao mesmo local. E assim você vai ter uma experiência muito mais rica. Claro que anime ruim é anime ruim. E o roteiro mal adaptado é, na verdade, uma versão fraca, uma versão ruim. Mas não é porque o mangá é melhor, é porque a versão do anime que é ruim. É o anime que é ruim. É ele per se, ele por si próprio. Você pode usar, perde sentido, perde peso, perde... Não perde. Ele é só diferente, cara. Tirou a cena do Louis mostrando a arma pro Bill. Isso fala sobre a personalidade do Louis. Não no anime. No anime isso não existe. Por quê? Porque no anime ele tá desenvolvendo o Louis de outra maneira. Ele quis mostrar o Louis de outra maneira. Não porque em Vinland Saga, o Thorfinn preso, não aconteceu isso no mangá.
Não, e no anime aconteceu outra coisa. Por quê? O que ele quis mostrar com isso? Com essa cena, uma cena original. Ah não, mas eu não gostei da mudança. Não é mudança. É sempre pensar nesse mindset de parar de comparar. Porque não é mudança, é uma nova história. É uma outra história. É uma mudança no sentido se você comparar, mas se você parar com essa coisa de comparação com o mangá, você vai ser muito mais feliz, cara. Mas muito mais feliz. Eu te garanto. Por exemplo, fala de Boku no Hero Academia, leia o Boku no Hero Academia do começo até hoje, todos os capítulos, li tudo. Quando eu faço análise, eu não falo que tá comparado ao mangá. Essa cena aqui me perdeu um pouco de peso. Não falo. Eu falo que no anime me pareceu um pouco acelerado. Porque não há no anime cenas o bastante ou tempo o bastante para dar o peso necessário para aquela cena. Isso é culpa do anime, não comparando ao mangá. Enfim, acho que eu já dei vários exemplos aqui. Eu acho que tá bom. Espero que vocês sejam mais felizes assim com relação a adaptações. Que eu chamo de versão, eu não chamo de adaptação, mas enfim. Vocês estão perdendo conteúdo. Vocês estão perdendo a possibilidade de avaliar o anime como ele é, em vez de avaliar ele comparado com uma coisa que você já viu e ficar fazendo cara crachá, vendo se o texto é o mesmo, se a cena é a mesma, se passa a mesma tensão e se a história está chegando ao mesmo local com os mesmos personagens isso é só perda de tempo, você não está assistindo o anime. Então é isso, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, baixe o PicPay, coloca o meu código lá, você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime. Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!